Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, vamos para mais um dia de devocional. Nós estamos aqui no capítulo 7, tá? Em Marcos, capítulo 7. Nós vamos falar sobre Jesus e as tradições de judeus. Porém, antes nós vamos abrir esse momento com uma oração. Vamos lá, então? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Eu quero convidar, Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui junto conosco, Pai. Que o Senhor venha te falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos mostrar o caminho, que o Senhor venha, Pai, nos explicar, Pai, o caminho que devemos andar, Senhor. Paizinho, que nós estejamos com o coração aberto, bem receptivo à Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, Pai, te buscar no nosso secreto, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, vamos lá então. Aqui no capítulo 7, tá? Onde Deus quer passar uma palavra para vocês. Aqui nessa história aqui, é a história do... aonde que os fariseus ficam muito acentuados, dizendo que tem um ritual, né, do tempo passado, que antes de comer deveria se lavar as mãos. E eles queriam entender por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, que isso era uma afronta à religião, tá? Então Jesus chega aqui para eles e dá uma resposta que é justamente aonde Deus quer que a gente aprenda hoje, tá bom? Então aqui no versículo 6 fala assim: Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam as leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Aí continua no versículo 8, e continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. 9. E Jesus terminou dizendo: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Aí a gente pula para o 13. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, gente? Está bem claro, né? Aqui ele diz, ele afirma, né, que os fariseus, eles fazem suas próprias leis, né? Eles fazem de uma maneira que não é tão diferente de hoje, né? Que as pessoas meio que elas meio que colocam a lei de Deus como se fosse para favorecer a vida delas, né? De uma maneira que venha favorecê-las, né? Que venha dizer, mas foi Deus que disse isso, foi Deus que falou aquilo. É muito fácil a gente falar por terceiros, né? É muito fácil você chegar e falar assim, ah, mas fulano disse isso. Vamos supor que o fulano tem um cargo na empresa elevado e você está abaixo desse cargo. Então, para você conseguir algo dentro da empresa mais rápido, você fala em nome de fulano. E é isso que as pessoas hoje em dia fazem, né? Elas falam em nome de Deus. Elas falam, mas Deus disse isso. Não necessariamente Deus disse isso. Não necessariamente Deus disse aquilo. Entende? Então, por isso que Jesus estava batendo aqui na tecla, dizendo que eles eram hipócritas, tá? Porque eles usavam a palavra de Deus em vão, né? Eles diziam ter o coração voltado para o reino, porém eles usavam a situação ali a favor deles, né? Dizendo que nós somos o correto e Jesus é o errado. Vamos colocar assim, né? Lembrando que Jesus veio, gente, ao mundo justamente para quebrar essas crenças limitantes que o ser humano impôs no decorrer dos anos devido à religiosidade, tá? Então, lembrando mais uma vez que Jesus abomina a religiosidade, tá, gente? Então, queira você ter um relacionamento com Deus, queira você não viver de religião, queira você viver de Jesus. Jesus está na Bíblia. Bíblia é um manual de instrução de você ser uma pessoa melhor. Então, busque a Deus na sua intimidade, no seu secreto, tá? Para poder vir a ter essa vida melhor, para você vir a ser liberto de crenças limitantes que foram impostas no decorrer dos séculos sobre a sua vida, sobre as pessoas, e que isso foi passando de pai para filho. A própria palavra diz aqui: assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-os por ensinamentos que passam de pais para filhos. A própria palavra diz isso, entende? Não sou eu que estou falando,
tá? Então a gente precisa criar dentro da gente esse hábito de querer procurar a Deus no secreto, de querer vir ter relacionamento com Ele, tá? De querer vir ter conhecimento dele, tá? Então, eu sempre falo para todo mundo, né? A Bíblia é o livro onde você tem todas as respostas de todas as perguntas e questionamentos que você tem no decorrer da tua vida, né? Então, se você tiver paciência, se você quiser ter um pouquinho de dedicação da sua vida e querer separar uns minutos do seu dia para lê-la, você vai ver que com o tempo, a própria Bíblia vai falar com você. Com o tempo você vai se ver envolvido e você não vai querer procurar respostas em outros locais, tá bom? Mas o que o Deus quer que a gente fale, né, disso aqui, que a gente entenda disso aqui? Gente, não existe outro caminho para o coração de Deus que não seja Jesus. Jesus é a porta. Tá? Se você hoje a religião, o modernismo, né? Ela usa a religião a favor dela, tá? Então ela camufla, o modernismo ele faz com que as pessoas queiram ir para caminhos que sejam atalhos, né? Vamos dizer assim. Então, ela diz que se você fizer o ritual tal, você vai conseguir alguma coisa. Ela diz que se você acreditar numa crença tal, você vai estar, sei lá, liberto, vai estar salvo. Ela diz que se você se você participar de uma seita tal, você vai estar mais próximo de Jesus. Gente, não existe caminho que não seja Jesus. Não existe atalho. Não existe subterfúgio. Não existe, gente. O único caminho que leva para o coração de Deus e para a salvação eterna, que salva você e a sua casa, que cura as doenças, que liberta, é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro caminho. Então não vai pelo modernismo. Não é a simpatia que vai trazer seu namorado de volta. Não é a mandinga do outro que vai fazer algo não acontecer na sua vida. Não é o trabalho que faz pro amiguinho que vai fazer a vida dele prosperar ou o casamento ser restituído. Não é, gente. A única pessoa que tem esse poder de restituir casamento, de trazer alguém de volta, se for da vontade de Deus para sua vida, ainda tem isso, tá? Não necessariamente quando você faz essas coisas aí do lado de fora, você acha que aquela pessoa é para sua vida e não necessariamente aquela pessoa é para tua vida. Ainda tem isso, a gente precisa buscar direcionamento em Deus. A gente precisa perguntar para Ele, Senhor, essa pessoa aqui que eu quero tanto para minha vida, que eu acho que eu amo, é Ele que o Senhor tem para minha vida, é ela que o Senhor tem para minha vida. Por quê? A partir do momento que você traz uma pessoa para sua vida que não faz parte da sua vida, você está trazendo maldição para sua vida, ou seja, você está paralisando todas as bênçãos que Deus tem para você. Entende? Então você vai viver uma vida frustrada, você vai viver uma vida que não é para ser vivida, você vai viver uma vida que não é sua, é uma vida de uma outra pessoa. E a partir do momento que você faz isso contigo, né, agindo pela força do teu braço, pela força dos seus pensamentos, e não buscando direcionamento em Deus, você está trazendo para sua vida maldições, ok? Então não faça isso. Gente, é muito sério tudo isso. Não leve as coisas de Deus banalizando, não leve o reino sendo banalizado, porque isso acontece, isso existe, tá? E depois as pessoas ficam se perguntando por que tá acontecendo tal coisa comigo, por que a minha vida paralisou, por que a minha vida estagnou, por que a minha vida não anda, por que a minha vida não vai pra frente, porque provavelmente em algum momento da sua vida você trouxe algo para dentro dela que não era para ter trago, entende? Então, pede direcionamento em Deus. Não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo de Nazaré, que venha te salvar, que venha te libertar, que venha te curar e que venha salvar você e a sua casa. Tá bom, gente? Eu sei que as pessoas, de um modo geral, elas complicam, né? Botando limitações em Jesus. Mas com Jesus não existe limitações, tá? Independente ou não de quem quer que você seja hoje, independente ou não do que quer que você faça hoje, você é amado por Deus. Você é amado por Jesus. Quem vai te convencer se o que você está praticando ou não é errado
é o Espírito Santo. Mas para você ter o Espírito Santo na sua vida, você precisa primeiro reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ou seja, você precisa se entregar para Jesus e falar: Jesus, estou aqui. Eu quero o Senhor na minha vida, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda a enxergar no que eu estou errando, o que eu posso fazer para melhorar. O Espírito Santo vai vir de encontro a você e vai começar um processo em você de cura e libertação. Tá bom, gente? Então, não seja hipócrita, como a própria palavra diz, tá? Não queira dizer que faz algo, tá? E que esse algo que você está fazendo é em nome de Deus. Porque Deus conhece coração, Deus sonda coração, Deus sonda pensamento, Deus sabe a intenção do seu coração de você estar fazendo aquilo, se é para prejudicar, se é para beneficiar alguém, tá? Então não queira enganar Deus, porque você não vai conseguir. Pelo contrário, você vai reter todas as bênçãos que Deus tem para sua vida, porque primeiro Ele vai esperar você entender que Ele que está no controle e não você. Que é Ele que tem o comando da sua vida e não você, tá? E muitas das vezes isso dói. Tá bom? Então não queira passar por um processo com Deus de dor. Queira passar por um processo com Deus de libertação e cura, para você vir ser uma pessoa melhor e a sua vida fluir naturalmente. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar fazendo aqui uma oração para poder fechar esse momento. Vamos lá, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Paizinho, vai de encontro a todos os corações, ao meu coração, Senhor, que nós venhamos colocar, Pai, essa palavra em prática, Senhor, que nós venhamos entender que não existe outro caminho que não seja Jesus, Pai, para o coração de Deus. Que a partir do momento que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Senhor, nós estamos chamando a atenção de Deus para nós, Pai. Nós estamos adentrando pela porta, Pai, da purificação, da cura e da libertação, Senhor. Paizinho, que todos nós venhamos sentir o amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Que nós venhamos, Pai, ter esse convívio, esse relacionamento contigo no mais profundo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós não esqueçamos, Pai, que a oração é o caminho que nos leva até Ti. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Espírito Santo, nesse lugar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que você tenha uma excelente segunda-feira. Que Deus venha abençoar a sua vida imensuravelmente. E que seu coração venha ser voltado para Ele. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.